Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Fica. Hoje vai ser um episódio especial. Particularmente, eu gosto demais do que a gente vai falar hoje, porque é um movimento que mudou a vida de muitos homens e mudou a minha vida também. E vocês vão entender hoje no nosso episódio. Olha só, a gente vai falar hoje sobre os legendários. O que é os legendários? É um movimento de homens que ficam durante 3 dias subindo uma montanha para encontrar o legendário número 1. Quem que é o legendário número 1? Você vai descobrir se você ficar aqui no podcast. Mas eu não chamei nenhum legendário. Pelo contrário. Eu chamei as pessoas que mais são impactadas pelos legendários, que são as esposas. Então hoje eu convidei 2 mulheres super especiais, 2 esposas de legendários, a Cris e a Mirla, para que elas participem aqui com a gente e contem um pouquinho dessa experiência, do que é ser esposa de legendário, como é que foi, como vocês se sentem. Eu quero esse bate-papo assim, gente, sem vergonha mesmo. Podem dar os testemunhos de vocês para que a gente possa fortalecer as mulheres que estão em casa e que muitas vezes estão vivendo um casamento que precisam de uma luz, de um movimento. E eu queria que hoje vocês fossem instrumento de inspiração para essas mulheres. Pode ser? Nossa, que lindo. Obrigada pelo convite. E ouvindo a sua fala, me sinto honrada com o convite. Muito obrigada. Eu que estou honrada por vocês estarem aqui. Muito obrigada pelo convite também. Estou muito lisonjeada de estar aqui hoje nesse lugar. Que coisa boa. Então vamos começar da seguinte forma. Quem é o seu legendário? O número do seu legendário, você sabe de cor? Eu não sei. Não vou mentir, é um número grande. Tem um boné, eu poderia ter trago o boné. Mas o seu legendário é o... Marcelo Faria. Massa. Aqui do Tocantins, né? Tocantins. Tá. E o seu? Tiago Stoff. Aqui também Tocantins. Também Tocantins. Eles fizeram um top de Palmas, assim, do Tocantins? Sim. Top do Jalapão. Top do Jalapão, legal. E me fala uma coisa, vamos lá, vou começar pela Cris, vou começar aqui pela esquerda. Ok. Tá, Mirla? Como é que foi que o seu esposo conheceu o movimento, né? E como é que foi pra você esse primeiro momento? Você falou, eu quero que ele vá, não, que conversa que é essa de montanha? Como é que foi? Tá, essa pergunta é boa. Porque muitas mulheres me perguntam a mesma coisa. Mas o legendário, para mim e para o Marcelo, foi uma resposta de oração. Eu não sabia o que era legendário, eu nunca tinha ouvido falar em legendário. E a gente foi fazer um curso de casais na Videira, e lá o pastor falou, né, que ele estava indo para Cuiabá subir a montanha. Ele falou subir a montanha. Mas aquilo entrou e saiu no meu ouvido. Vai lá subir a montanha com outros pastores, tá tudo bem. E logo em seguida, eu acho que no mês seguinte, o pastor Alex entrou em contato com o meu esposo e perguntou se ele queria participar do Legendários. Eu não sabia de nada ainda. E o meu esposo falou, quero. Meu esposo também não sabia o que era. Mas o pastor Alex já sabia, assim, da minha busca, acho que da busca do Marcelo, imaginou que seria bom para ele, né? E ele chegou lá em casa e falou, Cris, eu me inscrevi em um programa de homens para ir pro Jalapão. Falou isso. E eu falei assim, ir pro Jalapão? O que é isso, Marcelo? Vai uns homens pro Jalapão subir a montanha. Eu falei, cara, subir aquela montanha do Jalapão, um monte de homem, deve ser um programa legal. Aí eu falei, tudo bem. Nem ele sabia, Marcelo, o que era de fato, assim. E nem eu sabia que seria a resposta das minhas orações. E o que é que você estava pedindo nessas orações? Bom, é uma longa história, assim. Eu acho que não vai dar para contar aqui no podcast, porque eu me casei com o Marcelo. O Marcelo já era convertido, assim, já conhecia Jesus, mas ele era de outra igreja. Eu sou filha de pastor, nasci na igreja, nasci conhecendo Jesus, né? Ali seguindo todas as normas, mas eu tive a conversão mesmo, um encontro com Jesus aos 12, 13 anos. A minha conversão de fato. Porque nascer na igreja é uma coisa, né? Conhecer Jesus e se converter é outra. E meu pai sempre falou, case com pessoas crentes, com um jovem da igreja. E esses ensinos, assim, às vezes, quando você é jovem, você não entende muito. Mas eu sempre dei ouvido ao que meu pai falou. Conheci o Marcelo, falei, opa, ele é crente, é o que meu pai quer, né? E nos casamos. Só que o Marcelo nasceu também, né, em um lar cristão, mas num lar desestruturado, em um lar que falavam, né, que conheciam Jesus, mas não seguiam de fato. E aí, assim, ele não teve uma referência masculina. A mãe dele criou ele sozinha, ele não teve um pai. E a família era muito, assim, desestruturada.
E aí, quando eu casei com ele, eu vi que ser da igreja não era o que eu estava imaginando, assim, era muito além do que eu precisava, né? Eu precisava de um líder espiritual, de um líder na família. E ele não conseguia avançar nessa questão de ser o líder da família. Por quê? Porque ele não teve referência na casa dele. E a minha oração era sobre isso. Senhor, faça que o Marcelo seja um líder espiritual da casa, um líder da casa, de fato, seja... Porque, assim, eu tinha que tomar decisões que era dele. Então, às vezes, eu tomava o lugar que era para ser dele. E isso me constrangia, isso doía em mim, porque eu sabia que aquilo não era o certo. Então, a minha oração era essa. Era para que Deus colocasse nele a vontade dele ser o líder da casa, dele ser a liderança, dele ser o sacerdote da casa. E depois do Legendários, isso de fato começou a acontecer? Então, tem uma história, assim, bonita. Eu falo, é bonita com relação a isso. Né? Eu não sei se... pode falar? Acho que não, mas qualquer coisa a gente corta. Tenta falar sem falar. Eu escrevi algumas coisas assim para ele. E nas coisas que eu escrevi para ele, foi quando eu falei para ele, né, que eu estava orando há muito tempo para que Deus transformasse a vida dele, para que Deus colocasse a vontade dele ser o líder espiritual da família, o sacerdote da casa. E, de fato, eu vinha fazendo campanha de oração, eu, a minha mãe, com relação a isso. Só que eu nunca imaginei que era nisso que iam trabalhar, assim, ali dentro, né? Isso que ele... Eu não sei, foi Deus. Não tem outra explicação para isso, sabe? Você sabe, Cris, que essa sua fala, ela é uma fala muito comum das mulheres. As mulheres, elas reclamam muito dessa falta de posicionamento do marido dentro de casa para chamar para a oração, para consagrar o alimento, para tomar decisões. E muitas vezes a mulher ela acaba invertendo essa polaridade e sendo quem está à frente. Exato. Eu aprendi algo muito marcante com uma menina de 20 anos que veio fazer um podcast aqui com a gente, que é pastora hoje, e ela disse sobre a submissão. Ela falou que a submissão não é você ser mandada, não é você obedecer o tempo todo ao marido, é você estar embaixo da mesma missão. Visão e missão. Isso. E o homem está à frente para que ele possa decidir, mas a mulher sendo auxiliadora. Então, na verdade, não é que a gente quer que eles mandem na gente. Não é sobre mandar, mas é sobre saber que eles estarão à frente tomando as decisões e que nós estaremos ali para auxiliar. E quando isso acontece, né, Cris, fica pesado para a mulher. Fica pesado. E assim, e aí você acaba não tendo a submissão, porque você tem que liderar. Você tem que liderar no lar. E aí, como é que você é submissa sendo que você tem que liderar? Não faz muito sentido, né? E aí, quando isso investe, quando o homem ele entende o papel dele dentro do lar, fica muito mais tranquilo, fica muito mais fácil, fica muito mais leve, entendeu? E é gostoso você ter, eu gosto. Eu gosto de ter um homem que toma uma decisão, um homem... Eu tô acompanhando uma amiga que o marido vai pro Legendários agora. E ela disse, ai, eu tô doida pra ter um marido que subiu uma montanha, sabe? Que diz assim, eu tô sujo, lenhador. eu emagreci, eu tô sujo, olha como é que eu tô fazendo coisas de alto impacto, eu tô doida pra ter um homem sujo. Eu falei, meu Deus! Suado! Ela falou, amiga, mulher gosta disso. Eu falei, gosta. Gosta, testosterona na veia. Exato. E fala um pouquinho da sua experiência agora. Obrigada, Cris. Que Fala isso. da sua. Como é que foi? Como é que foi que chegou pro Thiago Legendários? Bom, o Legendários chegou ao Thiago através de um amigo que tinha participado do Legendários do Maranhão. Ele vinha acompanhando o Thiago, é um amigo muito próximo. Desde o ano passado. No passado, nós passamos um ano muito difícil. E ele participou e ele sabia que o Legendários poderia trazer uma nova vida para o Thiago. Por quê? Por mais que o Thiago já tivesse se aproximado, tivesse convertido, essa fase inicial para ele estava sendo muito difícil. Ele não estava conseguindo se consolidar ou consolidar a sua fé cristã. E depois de vários acontecimentos na nossa vida, ele estava se sentindo muito deprimido, muito desanimado, e estava cada dia mais difícil buscar, mais difícil
congregar. E através desse convite, né, ele não queria ir, ficou receoso, estava desanimado. Eu, particularmente falando, na verdade, queria que ele fosse, incentivei, vai, mas eu não acreditava que o Legendários poderia fazer algo maior. Porque nós tivemos experiências extraordinárias com Deus no ano de 2023. E eu não imaginava que o Legendários poderia fazer algo maior do que a gente já tinha vivido. E aí o Legendários veio e deu uma reviravolta na nossa vida. Uma boa reviravolta. E Tiago foi marcado como eu jamais imaginei que ele pudesse ser. E isso acabou sendo transbordado para o nosso seio familiar. Que lindo. Veio Legendários, veio mudanças, veio um novo posicionamento. E esse novo posicionamento inundou a nossa casa. Mudou muita coisa mesmo. Você, na história do seu marido, né, ela tá falando ali sobre essa falta de posicionamento, ela quem estava mais à frente, né, essa falta de ser um sacerdote. No seu caso, era mais uma dificuldade de consolidar a fé, era sobre isso? Não somente. Eu compartilho da mesma experiência da Cris. Tá vendo como é mais comum que a gente imagina? Além dessa falta de posicionamento dentro de casa, transferindo as responsabilidades de decisão para a gente. De educação dos de filhos. educação dos filhos, exatamente. Vinha também um contexto emocional. Então, como o meu marido passava por uma fase emocional não muito boa, e acabava que a responsabilidade ficava maior ainda, porque eram inúmeras responsabilidades. E isso eu atinge diretamente o nosso relacionamento. A sobrecarga, o excesso de responsabilidade. Fica difícil podemos dizer, de manter uma admiração. Tirou da minha boca. Fica difícil, porque você tem que ser a líder, você tem que cuidar de todo mundo, das crianças, do lar, do marido. E você precisa se sentir protegida, você precisa se sentir cuidada também. Então, isso afeta diretamente o nosso relacionamento como casal. E o que o Legendários trouxe pra gente? Trouxe um novo posicionamento, trouxe um aflorar de admiração. Uai, quem é esse homem? Que homem foi esse que voltou? Tá se movimentando? Nossa, ele não esperou eu tomar essa decisão, ele fez sozinho. Nossa. Então, a nossa experiência com Legendários, ela foi magnífica. Que coisa mais linda. Ô, Mirla, você falando... Você tirou da minha boca. Eu ia falar admiração. Eu falei, deixa ela terminar de falar para eu falar. Mas quando a gente entende que o homem ele precisa ser admirado e a mulher ela precisa se sentir em segurança, quando esses papéis se invertem, a mulher ela deixa de admirar o marido. E ela deixando de admirar o marido, entra naquele ciclo que eu chamo de ciclo insano. Porque se o homem vibra na admiração da mulher, a mulher deixa de admirar o marido, às vezes ele começa a culpar a mulher por não admirá-lo. Mas, na verdade, ele não está promovendo a segurança e por isso ela está deixando de admirar. Ele não está promovendo esse sacerdotismo e por isso ela deixa de admirar. E aí começa o ciclo insano. Eu não te admiro mais. Essa fala dela sobre a admiração é muito verdade, assim. Lógico que eu tenho a minha linguagem do amor, né? A minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Mas o Marcelo tem feito algumas coisas assim que eu falo assim, meu Deus, que é isso, Senhor? Esse homem foi esse que voltou? Não, tipo assim, do nada, dá uns presentes assim, chega, né? E aí eu também concordo muito com essa fala dela, da volta, né, da admiração, de admirar esse homem que está realmente tentando a transformação, que eu falo, que eu tenho observado assim, né? Que tem até um texto que eu gosto bastante, deixa eu ler aqui, porque a minha cabeça é péssima e eu não decoro, assim, versículos mentalmente. Eu admiro quem decora. Eu também. É Filipenses 1:6 que fala que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, o dia que ele vai voltar. Então, assim, o Legendários, ele trouxe essa reconfiguração.
E isso não é um toque de mágica. Eu penso, assim, eu gosto de falar isso. Ele não chegou totalmente transformado, mas ele foi reconfigurado. E Cristo vai fazendo a boa obra nele. E isso, assim, eu vejo isso tão perfeitamente no legendário, no Marcelo, meu esposo, esse versículo. Eu tenho lido ele, assim, diariamente, porque Cristo tem feito a boa obra nele, desde que ele Poderoso. chegou da montanha. Mas o que que eu digo? Eu costumo mencionar. Tiago conheceu Jesus ano passado. É recente na Ah, fé. é recente. Conheceu Jesus ano passado. Se converteu. Mas quando a gente se converte, a conversão ela não vem com um manual. Verdade. E muitas coisas permanecem iguais. Tá, você tá ali alimentando sua fé, você começa a congregar, mas o seu comportamento, o seu posicionamento, se não tiver um direcionamento, muita coisa vai permanecer igual. É verdade. E o Legendários, ele veio para reconfigurar o homem para a sua configuração de origem. E eu te falo que eu fico, às vezes, até, tipo assim, curiosa. Gente, como que eles conseguem fazer isso? Isso é uma coisa que É eles Deus, não podem né? contar pra Sim. gente, Mas, segredos, assim, né? mas eu certeza, né? Deus. É Deus. Eles- Eu fico pensando, o que será que acontece naquela montanha de verdade? É. Porque quando eles voltam, a forma que o que eles podem falar foi maravilhoso. E a gente pensa assim, gente, 72 horas subir uma montanha, como é que é maravilhoso? Nossa, eu ia estar muito cansada, Poderia né? ter, né, para as mulheres. Pois é, poderia ter algo mais leve, né? Com Mas certeza. poderia não, ter. não precisava ser a montanha, né? É, tendo um bom café com um bolinho pra gente bater um papo, já tá ótimo. Essa coisa, essa fala sua da levar a configuração inicial, é isso que tem acontecido com os homens. Eles têm perdido isso no meio do caminho. Então, o homem, ele foi feito por Deus para algumas coisas que na sociedade tem claramente se perdido, porque o mundo quer ir totalmente em contramão do que está escrito na palavra de Deus. Então a gente vê o quê? Homens fracos, homens emasculados, homens sem nenhum poder de decisão, homens desrespeitosos, homens que buscam um prazer muito intenso, então muita infidelidade, poligamia, por quê? Quer maximizar o prazer. Esses dias eu vi eu fiz até um post falando um pouco sobre essa questão de poligamia, né, e tal. O que acontece na poligamia? Os homens, eles querem maximizar demais o prazer, só que quando você maximiza o prazer, você não tem uma profundidade nas relações. E o casamento é ter essa profundidade, né? Você ter essa intimidade, você saber que você tá ali com aquela pessoa do momento em que você escolheu para sempre. Então tem que aprofundar isso. Isso eu senti, que o Legendários ele faz com que o homem busque aprofundar a sua relação com a sua esposa. Né? No meu caso, falando um pouquinho do meu caso, né, também esposa de Legendários, o meu esposo, ele, por conta da criação e dos outros relacionamentos, nós também conhecemos Jesus muito depois. E da sociedade em geral, né? Filmes, música, Sim. tudo na nossa sociedade atual leva ao homem crer que ele tem que ser esse ser, assim, mole, calmo, Isso. sem posicionamento, emasculado, Exato. tudo. A gente tem visto até homens que estão usando cropped. Ai, Sim. desculpa, gente, podem me julgar, mas eu acho um absurdo. Também. Sabe? Então é uma É um movimento. Exato, em contramão. Então nós conhecemos Jesus também depois de um tempo, e quando o meu marido ele tinha, e eu falo porque como eu falo nas redes sociais e ele não se importa que eu diga, sempre foi um homem emasculado, sempre, desde quando eu o conheci. Um homem sem firmeza, um homem que não sabia dizer não para ninguém, desde mãe até irmão, esposa, ex-esposa e filhos. Mas a mesma Então, coisa do não meu para também, né? O Igualmente, não né? para ele era algo assim doído, sabe? E o Legendários ele trouxe muitas coisas, mas uma delas que veio trazendo e concordo com você, é algo que Deus vai aperfeiçoando Com e certeza. cumprindo, mas trouxe essa firmeza de dizer, peraí, o homem da casa sou eu, né? Sou eu quem decido, sou eu quem faço. Lá em casa. Eu vou dizer não. Não. O Isso meu aqui pode, isso aqui tinha não pode. dificuldade de falar não para os filhos. Tudo que os filhos pediam era sim, sim. E era assim, era uma guerra constante, porque eu falava, cara, não pode falar não, sim para tudo que os meninos querem. Mas ele não conseguia falar não. Hoje ele fala, oxi, sou o pai. Exato. É não. E engraçado como se repetem, né? Porque lá em casa é a mesma situação. Sempre teve dificuldade de dizer não. E eu sempre tive que tomar as rédeas, tomar as decisões. E quando ele precisava dizer não, ele falava, vai lá, amor. Aham. Decide aí. Vai Quando lá, era amor. difícil, né? Vai lá. Então eu ia
e dizia, eu tomava o lugar dele. É uma coisa que eu tô tendo dificuldade, que eu estou me também remodelando, Exato. é para deixar ele ocupar o papel dele. Perfeito. Porque no início eu me sentia confortável em estar tomando as Eu rédeas, também gostava. em tomar as rédeas, em tomar as decisões e em gerir tudo. Mas com o tempo isso traz uma sobrecarga. E Física e emocional. sim, e aí a gente precisa que ele tenha um posicionamento, que ele tome decisões e que ele se manifeste, mas E decide eu algo. vejo, assim, que a Marcele trabalha, né, com essa área, assim, de aconselhamento. São muitas mulheres doentes. E hoje eu consigo perceber. É uma carga, assim, porque a mulher, ela... Hoje, na sociedade, ela é vista como uma mulher bem-sucedida. Aquela que dá conta da casa, do lar, Isso. que comanda, que lidera. Mas isso gera, é igual ela falou, a gente está cansada. Gera uma sobrecarga emocional muito grande. Por trás de toda E que mulher que adoece. faz tudo, total, por trás de... Eita, aí, ó. Meu Deus, é alarme. Eu falei tanto e eu que deixei o negócio... Aqui, ó, podcast. Eu... Até esqueci o que eu ia falar. Mas o que eu ia falar é o seguinte, por trás de toda mulher maravilha, tem uma mulher muito cansada. Muito. Né? Então, essa questão do ser confortável no início é mesmo, ainda mais se a gente é um Sim. pouco controladora, até porque mulheres Que é o meu controladoras atraem homens Nossa. emasculados. Que é o A gente Vamos sorrir aqui, né? atrai, porque pra gente também eu adoro uma liderança, Sim. mas Pra é gente igual a também é Mila falou, confortável. tá sendo difícil eu voltar pro meu lugar, encontrar ali o meu lugar, sabe? E permitir Sim. que ele seja o homem. Isso. A gente precisa ativar a nossa feminilidade e a nossa energia feminina também para que ele ative a masculina. Às vezes, no meu consultório mesmo, vai lá uma mulher, aí ela diz, não, porque ele precisa ser homem, ele precisa isso, precisa aquilo. Aí teve um caso que ela contou. Primeira vez que ela saiu com o rapaz. Saiu com o rapaz, foi no restaurante, na hora de pagar a conta, ele pegou o cartão e aí ela disse assim, Eu pago. homem nenhum paga minhas contas, porque eu sou independente, eu pago as minhas contas. Eu falei, filha, tu deu um susto nesse homem, que se era pra esse homem ativar a masculinidade dele, esquece. Então a gente precisa saber o nosso lugar para que eles ocupem o dele também. Por isso que eu acho que o Legendários, ele meio que, ele nos mostra isso e nos força isso. Eu senti muito isso. Eu, sempre que eu falo, vou tomar, não vou tomar. Aí eu vou lá e pergunto, meu amor, tal, o que você acha? Tudo bem pra você? Pra ele dizer o tudo bem, pra que eu diga, não, ele deu o tudo bem primeiro e eu estou chegando depois com esse tudo bem. Sim. Né? Deixar ele seguir isso e depois eu vou. Mas sabe que a gente falando sobre isso, sobre o Legendários traz isso pro homem. Eu acho que fica aqui uma solicitação, não sei pra quem nem como, mas seria muito legal se tivesse um movimento desse pra gente conseguir ocupar esse lugar também, né? Porque vê como é também o nosso difícil. lugar de origem, realmente. Não é fácil, realmente, você... eu que foram, 18 anos liderando ali, né, espiritualmente, o lar, a casa, e voltar para esse lugar, assim, que é o meu lugar, né, de mulher na casa, não é fácil, realmente não é, mas acho que é muita oração, Deus, e se tivesse um movimento seria muito bom mesmo, muito bom. Eu falo para as minhas pacientes assim, você nunca pode abrir uma lata de alguma coisa, de um palmito, de uma azeitona, não abra. Peça pro seu marido abrir. O que eu tô querendo dizer com isso? Você pode abrir a lata, Sim, você não você consegue abrir a É lata. claro que você consegue. Mas se ele tá do lado, diga, meu amor, você abre pra mim? Eu uso isso com as malas. Com as malas. Antes Não, eu tava sorrindo com o Marcelo essa semana. Porque na hora de viajar, isso já foi motivo de discussão e séria. Porque na hora de viajar, ele falava assim, deixa eu levar a sua mala. Eu, que deixa eu levar a mala? O quê? Deixa eu empurrar a minha mala. E saía carregando a mala, enfiando dentro do carro aquele monte de mala, e no aeroporto com aquele monte de mala. E hoje eu falo, carregue as malas. Nossa, é tão mais leve deixar ele... Eu até brinco, eu falo, eu sou esposa de Legendário, eu não carrego mais. Aí eu vou empurrar o carrinho do supermercado, aqui eu falei, eu sou esposa de Legendário, eu não carrego, eu não vou empurrar mais esse carrinho, isso é pra você. Fica mais leve a vida, sabe? E eu queria, assim, eu queria... Né, não é porque eu queria carregar a mala, é porque eu queria mostrar Você dava conta. que eu dava conta, que eu era poderosa, mulher Autossuficiente. maravilha, autossuficiente, que não precisava homem puxar a minha mala.
Entendeu? Mas, Lógico. mas eu não sei pra vocês. Eu fui criada por uma mãe solo. Eu também. Então, eu aprendi que eu tinha que ser autossuficiente, que eu não poderia depender de um homem e que eu tinha que dar conta de tudo. Então, eu já vim com essa cultura ali em mim. Então, sempre foi difícil, até se ele quisesse liderar, se ele quisesse estar acima ou tomar as decisões, porque eu já vim com essa cultura. Então, sempre foi difícil para ele realmente se posicionar, porque eu sempre me posicionei como uma líder. Sempre quis estar liderando. Você já estava programada para Sim. isso. Quando a gente se une com alguém, a gente tem que lembrar que são dois modelos de mundo se unindo. Então é assim, é o seu modelo de mundo com o modelo de mundo do Thiago. Pronto, vamos botar todo mundo na mesma casa? Vai dar choque. E o modelo de mundo, ele é composto por alguns fatores, que um deles é a criação. E a criação, ela é muitas vezes determinante para muita coisa, se você no meio do caminho não olhar para isso e buscar ressignificar. Então, se o modelo de mundo ele é composto pela sua criação, a forma como você foi criada, depois ele é composto pela genética, Sim. né? Depois ele é composto pelas suas experiências. Então, também tem as experiências. Digamos que teve um casamento horrível, sofreu uma relação abusiva, você já chega no outro casamento meio, Aham. né? E o último fator são as projeções. O que você quer para o seu futuro? Por isso que num casal isso tem que estar muito alinhado, inclusive aos seus propósitos. Se você tem propósitos e valores muito diferentes, vai pesar para alguém. Então, essa criação, ela traz esse peso e traz essa programação. Eu compartilho da mesma situação, minha mãe também foi mãe solo, e minha mãe era aquela que minha mãe arrumava pia, minha mãe colocava lâmpada, minha mãe pregava prateleira, minha mãe tudo isso. Então, eu sempre falei, não, eu sei, eu faço, pra quê? Pra quê que eu preciso de ajuda? E aí fui casar com um homem que tinha o outro lado, então você acaba unindo ali você acaba unindo as criações que não foram ressignificadas. Como é que a gente resolve isso? Olhando para o passado, tirando a autoridade dos nossos pais e colocando a autoridade em Deus. Porque quando a gente coloca a autoridade em Deus, não é mais sobre o que o seu pai e a sua mãe colocou de errado. Uhum. Porque eles não fazem errado porque eles querem. Sim. É o melhor que eles podem dar. Não Mas e no tentando meu acertar. caso, que eu nasci dentro de um lar cristão, e as referências, havia a Mila falando, né, que do lado, eu tava pensando, cara, eu cresci, um lar estruturado, minha mãe submissa ao meu pai, seu pai pastor, né? pastor, só que aí vem as referências da sociedade. Minha mãe tem um ateliê de costura e ela assinava várias revistas, assim, de moda, e eu lia todos aqueles editoriais falando que a mulher tinha que ser independente, que a mulher... E eu fui crescendo, vendo isso, sabe? E olhando aquelas mulheres submissas da igreja e falando, eu não quero isso, eu não quero ser assim. Porque eu tava vendo a referência em filme, música, leitura, que a mulher tinha que ser autossuficiente. E eu acho que aí foi crescendo essa vontade de ser independente, entendeu? Lembra que o modelo Apesar de mundo de ele eu tem ter as um modelo- experiências também? Apesar de eu ter crescido num modelo familiar, sabe, bem estruturado. A gente tem dois caminhos para honrar os nossos pais. Ou a gente honra repetindo, ou a gente honra fazendo completamente o contrário. Os dois é honra. São dois caminhos. Eu Um fiz ao deles ele é contrário. menos oneroso, o outro é mais. É sempre assim. Então, um é menos oneroso, o outro é mais. Você fez o contrário. Fiz o Você contrário. olhou e falou, eu vou honrar. Só que eu vou honrar como? Eu não quero ser a submissa, eu quero ser essa mulher independente. Você foi para esse lado. A gente foi pro lado do espelho. Vou fazer igualzinho a minha mãe, porque foi assim que eu vi, e é desse jeito que eu quero. Né? Então, e isso vai provocando, a gente atrai, e a gente vai atrair essas pessoas que naquele momento vai nos trazer mais conforto. É mais conforto. Uma mulher Não, controladora tem alguém para controlar. Não, Sim, e né? você falando isso, eu fiquei aqui, cara, como que isso é tão verdade, né? Porque assim, eu sempre tive esse espírito de liderança. Quando eu conheci o Marcelo, sereno, tranquilo, eu falei, opa, é isso Aqui. aí. Você sabe que, como eu já te conheço, né, Cris? Já tem um tempinho. Eu sempre imaginei o contrário. Porque o Marcelo Nunca também, transpareceu. porque o Marcelo também é um líder por natureza. Ele é sanguíneo, ele, sabe, da comunicação, é muito comunicativo. Mas era meio emasculado, entendeu? Por ter sido criado só por mãe, por não ter referência de masculina Olha aí, dentro ó. de casa, entendeu? Aham, foi criado pela mãe, É. não teve o pai, então essa força. Gente, eu vi um vídeo esses dias, vocês viram esse vídeo? Viralizou do menininho do cabelo do Homem-Aranha? Não, eu não vi. Não. Que mundo que eu estou. É assim, viralizou demais. É um menininho pequenininho, e Aham. aí ele disse pra mãe, quero o cabelo do Homem-Aranha.
A mãe coloca o celular, ela fica... E sabe quando faz aquela imagem rápida? Aham. Ela fica... Eu acho que aquela mulher ficou ali no mínimo uns 30 minutos pra fazer aquele cabelo do Homem-Aranha. E ele chora dizendo que não é. E ela diz, meu filho, mas não é assim? Não é. Tá, então vou virar pro outro lado. É virando? E ela vai perguntando pro filho como é. Preste atenção nesse detalhe. Ela vai perguntando. É assim? E o menino, não é. O menino chora. O pai vem e diz, dá essa escova. Bota o cabelo pra trás. É assim. Aí o menino faz, é. Ela fala, Oxi. o que é isso? Você vê que o homem, ele trouxe o quê? A firmeza. Ele trouxe... É assim. É assim. Eu sei. É desse jeito. A mãe ficou, é assim, meu filho, não é? Como é que é? E tal, isso. Então, é sobre isso que a gente tá falando aqui. É sobre o homem dizer, isso. é assim. A criança diz, meu pai falou. Minha mãe tá perguntando, minha mãe tá... É assim, meu filho, vou E lá em mudar. casa era o contrário. Isso. Eu falava, é assim. E o Isso. Marcelo ficava perguntando. Lá em dando casa jeitinho, também, gente. sabe? Isso. Tanto que a minha filha, ela tem uma fala, ela diz assim, ela fala assim, eu e o papai somos espertinhos. Olha, Mamãe não é. Por quê? O Thiago, super maleável com ela, fazia todos os gostos. E eu, não vai. Mãe, não, de jeito nenhum. Aí pai, eu... Pega sua mãe. E agora tá tendo uma postura mais firme. Né? E ela tá até estranhando. Ela tá olhando. Os meus também estão estranhando, agora sabia? vamos... Estranha, né? Estão estranhando, porque ele tinha essa postura, assim, do perguntar, Isso. do fazer do jeitinho deles. Nossa Agora Senhora. não, é assim. Gente, eu fico feliz de saber que não era só eu que vivia isso. E eu te falo, eu vejo muitas mulheres falando isso, né? E era até muito, como eu sempre trabalhei com isso, fazendo terapia, às vezes eu via essas mulheres falando, mas é porque meu marido, ele não tem posicionamento e aquilo. Até o meu aconselhamento, muitas Mudou. vezes, total. Não, isso que eu ia te perguntar, Sabe? você como conselheira, mudou a sua forma de pensar depois do Legendário? Bastante. Não é, vou refazer, não é Tá. a forma de pensar, mas é a forma de aplicar. Quando eu aplico nas terapias aquilo que eu quero colocar para essas mulheres, hoje é mais genuíno, vocês entendem? Então vamos lá, se antes eu atendia uma mulher como você, digamos, você vinha lá no passado, dizendo, porque meu marido não tem firmeza. Olha, é assim, é desse jeito, o que você acha de fazer assim? Porque na psicanálise a gente trabalha muito passado. Sim. Então a gente olha para o passado da pessoa para ela poder entender por que ela está vivendo isso. Depois do Legendários ficou muito genuíno, porque eu vivo em casa agora. Então meu marido saiu de ficar 20 minutos convencendo um filho a ir à escola. Da última vez ele olhou pro meu filho e disse, meu filho quebrou o joelho e não podia jogar bola. E aí a gente flagrou ele jogando bola pela janela, no meio da fisioterapia. E aí, antigamente seria o quê? Eu lascando a lenha e ele tá tudo bem, parado. deixa. A hora que o menino entrou, ele fez assim, você tá achando que tem algum trouxa aqui? Eu falei, meu Deus! Olha a admiração vindo. Eu falei, que homem! E aí eu queria entrar nisso com vocês. Não sei se pra vocês, mas eu já escutei isso, inclusive de outras esposas. O fato deles ficarem mais firmes, isso mexe também com a nossa libido, né? Com a questão sexual. Pelo menos pra mim isso é fundamental. Vocês também? Vocês sentem isso também? Como ter este homem mais masculino, mais firme? Mais isso, viril. Mais viril, isso mexe com a questão sexual? Com Sim, certeza. Com certeza. Eu acho que tudo tá ligado na admiração, e é o que eu tinha dito anteriormente. Quando a gente está num relacionamento há um bom tempo e que ele começa a se desgastar, vem as crises, e que você vê que você tem um homem que não se posiciona, e a admiração ela vai se perdendo. Eu acho que tudo está em volta ali da admiração. Tudo está. Você pode amar, você tem amor por aquela pessoa, você nutre amor por aquela pessoa, mas se não tiver admiração, você não consegue se conectar. E eu acho que essa parte sexual na mulher, ela vem muito da admiração. Sim. Ela precisa admirar seu parceiro para poder se sentir apaixonada novamente. Então, quando ele começa a ter um posicionamento, ser mais firme, você olha, uau, uau. Concordo plenamente. E você, Cris? Lá, assim, um dos fatores da minha oração também, um dos motivos era esse, para que voltasse a admiração. Só que eu não imaginava que voltar a admiração por alguém partia do princípio dele se posicionar. Entendeu? Eu só vim ter noção disso depois do Legendários. Olha só! Quando ele começou a se posicionar, eu olhei assim, opa, nossa, esse homem tá diferente. E a admiração começou a voltar, né?
E Cris, acredito piamente, assim, que minha admiração voltou, assim, quase 100% pelo Marcelo, depois que ele se posicionou, depois que ele virou o líder espiritual da casa, o sacerdote de verdade. Não é pelos presentes, não, eu tenho recebido muitos presentes. Que é bom também. Que é bom também, faz parte, né? Mas a pergunta foi boa. Com relação a se melhorou a sexualidade, sim. Porque ele tá mais lenhador, assim, mais viril. Entendeu? Antes eu achava ele assim, meio mole, sabe? Mas... Eu acho que é em todos os sentidos. Ele tá diferente, assim, tá mais... Acho que a mulher gosta disso, de um homem que... Aquilo que você falou, é sim, não tem, ai, nem. É um homem de verdade, viril, sabe? Que sabe se posicionar, que sabe se colocar, de dizer não, de dizer sim, de conduzir. E isso faz a gente admirar e melhora em todos os aspectos da vida do casal. Eu tinha uma batalha ainda maior. Mas agora, pensando aqui, perdão, ai, eu tenho essa mania de cortar os outros. Mas isso, eu tenho culpa nisso. Eu, Cris, de ter criado esse homem mole, esse homem que não... Porque eu pensava que, lá na minha cabeça, quando eu casei, que isso que era bom, que era um homem... Que era o homem que eu queria, sabe? Peraí, vai ter que repetir porque o Feliz passou ali. Não tem problema. Pode... Volta essa parte. Não, Fala assim, eu que tenho culpa. eu volta tenho essa parte. culpa nisso. Porque quando eu casei, com as ideias, as crenças na minha cabeça, que o homem tinha que ser... um homem... Fala aí, Marcele. Um homem mole, um homem... Permissivo, Não, tranquilo. não é tranquilo. Hoje, não é machista também. Que seria a palavra? Deixa eu procurar a palavra na minha cabeça. Um homem mais... É masculado. Masculado. É masculado. Isso. Fala o que é um homem masculado. O homem emasculado, ele é aquele que ele tem dificuldade em tomar decisões, ele não tem firmeza na fala, ele não tem firmeza no posicionamento, ele coloca pessoas no lugar errado no sistema dele. Então, muitas vezes é aquele homem que ele é mais a parte amorosa da família e a mulher é a parte da decisão. Nossa, total. Ele é o homem que muitas vezes ainda olha para a mãe como ser santo e ele não coloca a mulher. Então, eu tô falando que eu sou culpada porque eu queria um homem assim. Na minha cabeça, isso era bom. Um homem mais feminino. Vamos dizer assim, entendeu? Mais parecido comigo. Mais gentil, mas não é. Isso é uma mentira do Satanás. Perfeito. A gente se ilude porque no início é muito confortável. Mas você vai ver que isso vai te causando muitos problemas no casamento, porque ele inverte os papéis familiar. E aí que vem toda sorte de coisas ruins ali dentro da família. É essa inversão. Isso que você vai falar, eu quero pontuar isso. Eu quero pegar um gancho disso aí que você falou, vou guardar na minha caixinha da cabeça. Antes você fala o que você ia falar, que no seu caso era algo mais... Já voltando, concordo totalmente. Também acho que eu sou a culpada. Por ser muito controladora, para mim era maravilhoso. Tiago, extremamente romântico, extremamente criativo, é aquele homem que sempre gostou de fazer inúmeras surpresas. E eu, sempre um pouco mais frígida, muito mais firme. Às vezes ele brigava comigo porque ele dizia que parecia que eu era sem emoção. Então, realmente havia essa troca. E, inicialmente, para mim era muito confortável. Eu falei, eu controlo, eu tô liderando, para mim estava ótimo. Mas, em relação à admiração, lá em casa não faltava só posicionamento. Faltavam inúmeras outras coisas. E nós passamos por uma crise gigantesca no ano de 2023 e por inúmeras batalhas. E após essas batalhas, a gente teve um problema emocional que se arrastou por muito tempo. O Tiago deprimiu. E enquanto mais ele deprimia, mais eu tinha que cuidar de tudo. E não sei como ele... Sempre estava fazendo um acompanhamento, a gente não entendia por que ele estava deprimindo, porque em tese tudo tinha melhorado. E não sei como o Legendário mudou essa realidade também, não só de posicionamento. Antes eu falava, vamos fazer um devocional, vamos para a igreja, vamos orar, vamos fazer alguma coisa para você sair daí. E, por sorte, ele aceitou esse convite, e quando ele voltou... Olha para você ver. Tiago lê a Bíblia mais do que eu hoje. Hoje, antes
de eu vir pra cá. Eu tava saindo, ele, amor, vem cá. Vamos orar antes de você ir? Não faz Então, isso. assim, não é só aquela firmeza, mas essa iniciativa. Eu falo assim, nossa, eu tô apaixonada. Tô tão feliz por essa iniciativa. É essa E iniciativa. por ver ele levantar. Ele saiu do fundo do poço e realmente se levantou e agora ele quer se posicionar, ele quer se movimentar. O seu marido é um milagre. Graças a Deus. Isso Sua é verdade. a história é muito inspiradora. Eu acho que tem que ser pro mundo, assim, a história dele. É um milagre. Eu quero colocar pra vocês, a gente tá falando aqui da firmeza do homem que o Legendários trouxe, né? Sim. Então, esses homens que eram emasculados e que agora eles estão se posicionando. Agora, essa Que firmeza... eu acho que reconfigurou ali pra verdade que Deus criou pro homem. O homem que Deus criou é esse homem que volta da montanha. Total. Que é reconfigurado como ele deveria ser. Sim. Só que essa firmeza, por que essa firmeza ela não pode ser jamais confundida com aspereza, Exato. com grosseria? E eu penso que é por isso que às vezes a gente, mulher, a gente quer um homem mais sensível, gentil, que eu controlo, porque é uma A gente tem medo, né? autodefesa, é um mecanismo de defesa de eu não quero um homem grosso, eu não quero um homem violento, então deixa eu buscar Sim, um homem e mais já que a gente tá gentil. num podcast, é interessante falar, gente, essa firmeza não tem nada a ver com aspereza. Exato. Eles são firmes em amor. E firmes em amor. A Bíblia fala, né? Não trate sua esposa com aspereza. Eu penso que encontrar esse equilíbrio, e acredito que é isso que, no meu caso, na minha família, esse movimento do Legendários trouxe. Porque o meu marido, ele era o sim, 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 sim. Ele era eu até brincava com ele que ele era a moça da casa. Porque eu decidia, eu fazia, eu falava, eu era chata, eu tudo. E ele sim, sim, gentil, bonzinho. A minha sogra dizia, de tão bom é besta. E aí, com o tempo, quando ele trouxe essa firmeza, o que é interessante? Ele continua sendo amoroso, ele continua sendo bondoso, ele continua me tratando com amor, só que é um amor que é firme. É o amor né? de Cristo. É um amor que é firme, é um amor em É diferente Cristo, do amor do mundo, que é um é amor, diferente. sabe? Não sei, totalmente diferente. Eu vejo que ele nunca, essa firmeza, é importante falar para as mulheres isso. Por que eu tô pensando nisso agora, tá? Porque às vezes uma mulher que, vamos dizer que a gente aqui tem um ponto em comum, mas pode ter aquela mulher que é o contrário, que o homem é grosseiro, que o homem maltrata, que vive uma relação abusiva, vai dizer, ai meu Deus, se esse homem for pro Legendários, vai voltar Aí pior. vai voltar... Mas aí é que tá, lá não é pregado somente o posicionamento, a firmeza. Eles trazem também o respeito, eles trazem a honra à família. Então, não é algo único. Ah, nós vamos lá para ensinar vocês a ter posicionamento dentro do lar de vocês. Não. Vem o respeito. Por quê? Porque cada experiência lá é individual. Exatamente. Então, a montanha, ela é espiritual, ela é individual. Então, tocou no meu marido de um jeito, que vai tocar no seu marido de outro. E naquela que o marido é grosseiro, vai tocar de outro. Né? Então, o meu marido, ele nunca, em hipótese alguma, ele me trata com grosseria. Eu acho isso incrível. Eu vejo que eu reconheço hoje que eu sou a pessoa que ele melhor trata no mundo. Eu vejo isso. Que lindo Em isso. relação aos meus filhos, em relação... Eu vejo que comigo, o que eu vejo hoje é algo que... E eu falo isso do meu coração, sabe, gente? Eu quero falar isso pra vocês. Eu vejo hoje que eu atingi um nível que eu sempre quis, que era aquele homem firme no mundo, mas comigo muito amoroso e sensível. Então eu vejo que às vezes ele fala com os meninos de um jeito, mas comigo ele é uma coisa apaixonado, um lorde. Ele diz pro menino, Felipe, pega tal coisa pra mim. Meu amor, pra você eu pego. Isso. Pra você eu faço. Pra você é isso. Eu vejo que ele me coloca num lugar. E o que ele gera em mim? Ele gera em mim a vontade de retribuir. Sim. Ele gera em mim a vontade de fazer. Então, quando ele chega em casa, eu falo, eu tenho que deixar alguma coisa pra ele pronta. Eu sei que a questão sexual para o homem, né, até pelo instinto, ela é mais ativa do que para as mulheres de modo geral. Então, eu sempre procuro estar pronta pra isso. Eu sempre procuro estar fazendo o que vai ser bom pra ele. Porque e é só uma retribuição. Sim. A gente entra no ciclo energético, Sim, eu só tô retribuindo. Chega a ser fácil você retribuir, porque é como se... como você fala? Você está querendo retribuir, você está sendo bem tratado o tempo todo. Como não tratar Como bem? não tratar Como bem? não cuidar? Você fica constrangida, né? Exato. Constrangida. E você falou algo bem pontual, que me marcou. Eu acho que a Cris ela vai concordar comigo. O que eu estou construindo hoje com o Thiago é exatamente o que eu queria e eu não sabia. Que lindo. Por quê? Eu achava inicialmente que mandar, que estar liderando a minha família era o que eu queria, porque era muito mais cômodo para mim. Mas, na verdade, hoje, firmada nos princípios
que nós temos aprendido, que nós temos consolidado, hoje eu tenho aprendido e tenho consolidado realmente o que eu queria para minha vida e não sabia. Ah, que massa. Verdade. Gente, é o seguinte, tem umas perguntas aqui que chegaram no Instagram pra vocês. Vocês topam responder? Com certeza. Sim. Então vamos lá, peraí. Porque eu fiz uma caixinha de perguntas, eu falei, se vocês quiserem perguntar alguma coisa pra essas mulheres, a hora é agora. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pronto, peraí. Vou perguntar e aí vocês veem quem responde ou pode as duas responder. Ok. O meu marido é o... Eu não vou falar o nome aqui das pessoas, tá? Ok. O meu marido é o queridinho da mãe dele. Esse retiro ajudaria? O que vocês acham? Sim, Demais. certamente. Eu acho que é o lugar perfeito para ele se reconfigurar. É. Porque eu acredito que lá ele vai ter o direcionamento de quem é a prioridade Na vida dele. da vida dele. Deus, esposa, filhos. A partir do momento que você sai da sua casa, que você se casa, a sua família é a sua esposa e os seus filhos. Então, é como se tivesse uma pirâmide de prioridades. Deus está acima, Deus está no topo. Sempre Deus primeiro. A esposa e os filhos. Perfeito. E isso é... Você vê que é um medo real, né? O meu marido é o queridinho da mãe. Como os homens não... Muitos homens não conseguem colocar a mãe no lugar depois que casam, né? Você sabe que... Eu vou abrir aqui um leque de uma coisa, tá, gente? Só tem um jeito do homem, e eu penso que isso deve ser uma experiência individual no Legendário, só tem um jeito do homem colocar a mulher nesse lugar e tirar a mãe. É quando a mulher ela ocupa essa posição de santidade dentro de casa. E para isso, o homem precisa ver na mulher um ponto, que é, essa mulher ela está comigo em qualquer crise. Por quê? Qual foi a primeira mulher que estava na vida dele nas crises dele? A mãe. A mãe. Na primeira febre? No primeiro choro? Porque as crises elas vão aumentando de acordo com a idade, mas quando não passou no vestibular... Mas eu acho né? que não são todos os homens que passam por essa... que têm essa Concordo. dificuldade. Não são. Mas tem os filhos que são muito apegados à mãe. Sim. Eu acho que esses a esposa vai sofrer um pouquinho. Isso. E esse homem, quando essa mulher, e é o seu caso, eu lembrei muito de você, quando você conta o que você viveu com seu marido, né, que a gente nem vai falar disso, que é muito profundo, mas quando você conta e eu vejo, né, nas suas histórias, o quanto você, meu Deus, que paciência que você deve ter tido, que resiliência, que abnegação. Você, acredito eu, que você deve ter deixado de viver a sua vida por muito tempo para poder estar para ele. E é esse o momento que o homem olha e diz, meu Deus, essa é a segunda mulher da minha vida que vive essa crise comigo e está aqui. É quando ele tira, é para ser assim, é quando ele tira a mãe dessa posição e coloca a mulher. Né? Não são todos os homens que vivem, mas os que vivem precisam disso. Infelizmente, o homem precisa viver uma crise com a mulher para dar valor. Pra E tem entender. muitas Pra mães entender. também que não conhecem Jesus, né? Porque eu acredito que aquelas que conhecem sabem o lugar delas. Exato. E Você aí falou um ponto é bom. mais difícil, É. entendeu? A gente que conhece, eu tenho para mim, eu tenho um filho homem. Você tem dois. Dois. Eu tenho para mim que vai chegar um momento que eu não serei mais a prioridade do Felipe. Sim. Hoje é mãe, te amo, Eu mãe, acho que seja mãe. muito difícil. E já você imaginar. vai entender isso, né? Que chegou a hora agora dele colocar outra mulher como prioridade na Exato. vida dele. Agora e é o tá momento- tudo e bem. tá tudo Não bem. quer dizer que ele vai te esquecer, que ele tá te abandonando. É a vida. Isso. Até porque É essa o curso palavra da de quem? vida. De Deus. É de Deus. Sai de casa, você e sua mulher tornam-se um Então, só. por isso que eu falei isso, né? Que aquelas mulheres, mães que conhecem a palavra, eu acho que é mais fácil. Mais fácil. Exercer esse... É um mandamento, né? E isso nos leva a uma outra reflexão. Por que que a gente tem que mesmo preservar os nossos casamentos? Porque os nossos filhos vão embora. Exato. Então, muitas mulheres que dizem, meu filho é muito antes do que o meu marido. Eu vou falar uma coisa pra vocês sem vergonha de ser cancelada. Na Primeiro minha marido. casa, eu boto a comida primeiro pro meu marido. Primeiro o marido, depois os filhos. Se eu tô sentada com os meninos e ele chega pra comer, eu levanto e eu falo, É questão de Meu amor, honra, né? questão de honra. Eu ensino isso na minha casa. Não é? Sim. Primeiro quem coloca a comida é meu esposo, aí depois Isso. vocês vêm. Exato. Eu falo, Tudo. primeiro tio feliz, primeiro seu pai, ele que coloca a comida, depois vocês comem. Mas isso eu aprendi, assim, lá na minha casa, né, com meus pais. A gente sempre teve essa questão do princípio de honra, né? E aí honrar o pai, honrar o avô. Perfeito. Isso é muito bom. Pois isso, para mim, era uma lição extremamente difícil. Amar primeiro meu marido
para depois amar minha filha. Por quê? Eu já tinha um mecanismo de defesa que se não der certo ou coisa parecida, ele vai embora, ele não vai fazer mais parte da minha vida. E minha filha tá E comigo. a minha filha tá aqui. Por quê? Eu já tinha a cabeça de que, talvez não dê certo, talvez ele vá embora. E, enfim, eu já tinha um mecanismo de proteção para caso aquele ali não viesse realmente a prosperar. Eu continuaria com a minha filha, ele não. Eu não tinha na minha cabeça que aquilo ali seria para sempre, que eu lutaria por aquilo ali, que eu oraria por aquilo ali e que eu doaria a minha vida pela minha família. Então, para mim, Mirla, foi uma lição difícil olhar para o meu marido e dizer, não, meu marido é Você é prioridade, primeiro. você é primeiro. É uma lição gigante. É uma Vai lição contra, né, o que vai contra o que o mundo ensina. E vocês Ensina, querem- As mulheres estão preparadas assim, não, se não der certo, eu separo. Mas o nosso vamos pro movimento próximo. é contra a cultura. Eu sempre falo isso. Esse movimento aqui que a gente está aqui falando é contra a cultura. E vocês sabem o que agrava isso? Os meus filhos não são filhos do meu marido. Fica mais difícil. Ali a luta é maior. Por quê? Porque são os meus filhos e o meu marido, que não tem a mesma genética dos meus filhos. Entende? E já tem 2 separações, eu tenho 2 separações. Cada filho é de um casamento. Então eu tive um primeiro casamento, não deu certo. Meu filho ficou. Um segundo casamento, não deu certo. Minha filha ficou. Você entra para um terceiro casamento pensando... Já meio com meus estudo, né? filhos Meus primeiro, porque se não der... Meus filhos ficam. Isso para mim também, isso foi depois de conhecer Jesus. Sim. Quando eu entendi que a palavra Casamento é de pra Deus sempre. manda, casamento é pra sempre, amor é decisão, eu entendi que apesar deles não serem filho do meu esposo, eles vão embora. Sim. E lá na frente, uma vez meu esposo me falou uma coisa, nós estávamos namorando. A gente namorou à distância um tempo e ele disse assim pra mim ao telefone, ele disse, olha, sabe como que eu escolho alguém pra minha vida? E eu sinto isso em você? Quando eu olho pra essa pessoa e penso, quando a gente tiver 80 anos, vai sobrar conversa? Nossa, aquilo foi tão tocante em mim, porque realmente os filhos vão embora, o sexo vai embora, a utilidade vai embora. Será que com 80 anos a gente vai estar útil? A gente falou vai assim, beber um bom vinho e ter uma ele falou, conversa se legal. sobrar conversa, se a gente tiver conversa, eu falei, caramba, eu posso estar só falando uma palavrinha ou outra, mas vai sobrar, porque a gente conversa muito, né? Então isso faz com que a gente escolha melhor. Vamos ver outras aqui, peraí, pra gente usar o Nossa, tempo a aqui. gente ficou muito tempo só em uma. Eu preciso. Deixa eu estar nessa casa aqui. Eu não podia deixar essa deixa. Eu preciso falar uma coisa. Ok. Lembra que quando a gente separou, o que eu falei? Eu não vejo mais a gente velhinho junto. E o que é que eu falei pra você depois? Depois que a gente passou por um momento de divórcio, né? Antes da gente conhecer Jesus. O jeito que ele pediu o divórcio pra mim foi, eu não vejo mais a gente velhinho. Aquilo doeu muito. Porque lembra que antes ele disse, se a gente tiver velhinho, Se sobrar sobraria conversa. conversa. Ele falou, não vejo mais a gente velhinho. Foi o jeito que ele separou. E ali eu aceitei a separação e fui buscar Jesus. Eu conheci Jesus na minha separação. Aham. Então, foi através da dor. Quando eu já estava em oração, já estava na igreja, já tinha conhecido Jesus, ele me ligou. E o jeito que ele pediu pra voltar foi, então, eu vejo a gente velhinho juntos. Ah, que bonitinho. Acredito que ele decidiu que agora você vê, né? Tem bastidores aqui, gente. Não, gente, você ficar falando do seu marido com o marido do lado, tem muita concentração. Mas foi legal. Foi. Vamos lá, vamos mais uma. Essa moça aqui, ela tá dizendo o seguinte, que ela está divorciando. Se seria uma boa o marido dela ir ao Legendários. Com certeza. Sim. Inclusive, eu até falo pra ela, peço pra ela dar um stand-by nessa questão de divórcio. Manda esse marido, paga a inscrição dele pra ele ir E aguarda. e aguarda, Vamos lá. né? Vamos Ó, lá. repita. Inclusive, se ela tá aí nos assistindo, compra esse livro pra ele. Você já pode comprar antes dele ir pro Legendário, que aqui, ó, fala da Rota do Caçador, que é um livro pra homens. Eu não li, meu esposo tá já quase na metade, falou que é maravilhoso, que era pra me indicar. Então, já indico esse pra ela, né? Muito bom. Esse livro já falaram muito bem. É. Esse livro. E aqui é o criador, né, do Legendários que escreveu. Que começou na Então, Guatemala uma dica e aí pra- hoje está no mundo. Diga, Mirla. Aí eu vou contar um pequeno testemunho. Claro. Eu e meu esposo passamos por uma crise gigantesca em 2023. Eu, Mirla, tinha decidido que eu não queria permanecer casada.
mais. Eu não via a gente velhinhos. Velhinhos. Não conseguia. Através de algumas experiências com Deus, algumas profecias, eu decidi ficar. Porque eu sentia que Deus me mandava ficar. Meu coração extremamente fechado, eu estava muito fechada para reconstruir a minha família porque eu não acreditava que aquilo fosse possível. E fiquei obedecendo a Deus, mas fechada, com o coração fechado. Mesmo ficando, passamos por obstáculos maiores ainda. E após esses obstáculos, decidi permanecer. Deus me mandava ficar. Uau. Continuei, mas, como eu falei anteriormente, não consegui admirar o meu esposo. Eu fiquei porque eu tinha amor por ele e porque nós tínhamos uma amizade, uma cumplicidade gigantesca antes da crise do nosso casamento. E eu acredito que essa cumplicidade e essa amizade nos fizeram permanecer inúmeros meses ali, eu cuidando dele, passando por um momento de turbulência gigantesco. Mas, mesmo ficando, eu não acreditava que nós conseguiríamos, de fato, reconstruir a nossa família. Eu e ele. Nós sabíamos que aquilo ali tinha Data marcada. data marcada para acabar. Por mais que a gente estivesse bem, conversando, a gente não via aquilo prosperar. E ele foi para o Legendários. E aí, quando ele voltou com um novo posicionamento, com uma nova postura, eu vendo Deus, eu falava para ele assim, eu acho que a gente só consegue reconstruir nossa família se eu, de fato, conseguir ver Deus em você. Mas como que eu via Deus nele se ele estava deprimido, ele não buscava, não conseguia? Eu falava assim, a única forma da gente conseguir reconstruir isso é que eu vendo Deus em você. E só após ele voltar do Legendários, eu passei a ver Deus nele. Nossa. Que poderoso. Eu vi ele buscar, ele me chamava, ele tem a iniciativa de me chamar para orar. Então, a admiração começou a aflorar novamente. E hoje nós estamos reconstruindo a nossa família. Uau, que lindo. Lindo. Ou seja, para essa seguidora que perguntou, não é porque ela está divorciando, né, que ela pode acreditar que é o fim. Sim. Né? Eu creio que, mais uma vez, o Legendários ele traz uma experiência muito individual. Com certeza. Como trouxe para você e para mim. Tem uma outra pergunta aqui que ela diz o seguinte. Tá meio longa, mas é o seguinte. Ela vive inúmeras traições. Isso é complicado, hein? Ela vive inúmeras traições. E ela quer saber se vocês acham, a opinião de vocês, se vocês acham que no Legendários pode tocar no esposo essa questão de fidelidade. Certamente. Eu acredito que sim, porque eu fui muito impactada com os testemunhos dos Legendários quando eles retornaram. Quando eles chegam, né? Inclusive o marido da Mirla deu o testemunho dele lá. Eu fiquei muito impactada com o testemunho dele. Mas o segundo testemunho mais impactante foi de um rapaz que falou sobre isso. Que ele tinha traído a esposa dele. E que no Legendário... Inclusive, eles estavam meio que separados. E que no Legendário, Deus falou para ele voltar, reconquistar a família dele e a esposa dele, e que ele chamou a esposa lá em cima, eles se abraçaram, ele falou que ia mudar e que ia melhorar e que aquilo ali era um recomeço. Então, eu acredito piamente que sim, que Deus pode sim transformar essa situação de traições do casamento. Até porque o Senhor diz em Apocalipse, eis que faz todas as coisas novas. Eu sei que é difícil perdoar uma traição, mas se esse ato tem um arrependimento verdadeiro, uma redenção e um novo comportamento, uma nova criatura, por que não? Quem transforma é Deus. Quem transforma e é é Deus. Ele que faz tudo novo. Exatamente. Você também acha? Se ela acredita nisso, escreva seu marido e mande ele pro Legendário. Você também acha? Eu acredito que, não Legendários, mas Deus tem o poder de transformar. O Legendários, ele é uma ferramenta usada para poder transformar homens. Então, reconfigurar os homens. Exatamente. Então, quando o homem dá essa abertura, Deus age. O Espírito Santo age. E o que a gente tem visto? Porque é isso mesmo, quando ele dá abertura para Deus. Porque ele pode ir lá no Legendário e não dá essa abertura para Deus. Sim. Se o homem ele dá abertura, o Espírito Santo ele começa a agir. Se ele começa a buscar, com certeza ele vai ser mudado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso.
É lindo, né, gente? Muito. Vou para a última pergunta. Essa aqui eu vou responder. Ela perguntou aqui, tem mais algumas outras, mas só pela questão do tempo mesmo. Perguntou como eu faço para saber a data do próximo encontro do Legendários. Eu sugiro que você siga o @legendários_Tocantins. E lá você vai ter todas essas informações. Quando vai ser o próximo top, você vai ter vídeos até para você dar uma esquentada, poder mandar para os seus maridos, né? Eu gostaria de dizer para vocês, primeiro eu quero não finalizar, mas quero só fazer um arranjo aqui, que eu creio tanto nessas mudanças que o instrumento do movimento Legendários pode fazer, porque é um instrumento de Deus. Sim. Quando meu esposo chegou, ele me pediu em casamento de novo. Então, eu falei, uau, o que aconteceu nessa montanha, gente? E eu Meu Deus fui, do eu céu. fui. Eu Foi falei, o muito que aconteceu bonito. nisso aqui? E esse casamento, esse recasamento, ele foi totalmente, não foi, Cris? Para Jesus. Foi muito lindo. Não foi pra gente. Poderoso. Foi para Jesus. O que eu senti ali, Mirla, era o seguinte: isso aqui não é para Só mim. faltou essa história aí que o Felício terminou de contar. É. Que foi muito bonita. Tinha que ter tido lá na Exatamente. renovação. Eu quero ir caminhando para o fim com vocês. Eu gostaria que vocês possam, cada uma no seu momento. O nosso objetivo aqui maior, como eu falei no início, é que nós possamos também ser instrumento, né? Porque às vezes, gente, a gente acha que isso aqui não vai chegar, não vai dar em nada. Vocês não têm noção como dá. Sim. Gente, vocês têm ideia, né? É um negócio, quando eu coloco no YouTube, uma passa pra outra, que passa pra outra. Quando vê, eu recebo mensagem. Então, porque eu ouvi fulana falando no seu podcast, e isso transformou minha vida. Eu falo, meu Deus. E eu te falo que são muitas perguntas que chegam pra mim, tá? Pessoalmente, pelo Instagram, WhatsApp, sobre o Legendários. Agora eu vou só encaminhar esse podcast. Eu queria que vocês falassem, cada uma no seu seu né? Uma coisa que eu falo muito na terapia, um jeito de perguntar assim. Qual foi? E aí eu preciso que vocês falem de um jeito sucinto pra gente focar nesta resposta, tá? Uhum. A pergunta é, qual foi o maior ganho como esposa? Agora é como esposa, tá? Aí vocês podem falar, qual foi o ganho? Vai ter que escolher um. E aí desenvolver ele. Quer começar? Tá, vou começar. O meu maior ganho como esposa foi através do testemunho vivo do meu marido pós-legendário, do posicionamento dele, voltar a acreditar no meu casamento e na reconstrução do meu lar. Porque antes nós vivemos inúmeros milagres, eu tinha dificuldade até de testemunhar, porque eu não acreditava que aquilo ali iria prosperar. Então, como que eu iria testemunhar algo que eu não estava acreditando? Então, hoje eu sinto mais leveza para poder testemunhar. Acho que nós temos inúmeros testemunhos para contar, para edificar outras vidas. E hoje eu sinto mais leveza, porque eu acredito que a minha casa está sendo restaurada. Amém. Que lindo. Poderoso. Demais. E teu maior ganho, Cris? O meu maior ganho foi ver Deus, de fato, operando na vida do meu esposo. Foi ver ele se posicionar como líder da família, como sacerdote. Foi ver a transformação dele diariamente, a busca dele por Deus. Porque às vezes eu falava, mas você não ora, mas você não lê a Bíblia, mas você isso... E hoje eu vejo que não é a minha fala, não é o que eu queria, é o que Deus fez na vida dele através dos Legendários. Então, assim, eu sou extremamente grata a Deus por ter colocado nele esse desejo da busca por Deus, da busca espiritual, de melhorar a qualidade dele no lar, com a família, com os filhos, de se posicionar e com isso o nosso lar ganhou, a nossa família, nossos filhos e eu. Com certeza ganhei. ganhei. Com certeza ganhou. Ganhamos demais. Eu vou falar do meu maior ganho. O meu maior ganho, ele foi saber que nós conseguimos, através de Deus e desse movimento, restaurar as próximas gerações da minha casa. Amém. A minha casa, ela era uma casa da Umbanda, ela era uma casa do ateísmo. E quando eu olho para os meus filhos e eu vejo que, através de Deus e deste movimento, meu marido hoje, ele pôde me ajudar a restaurar a vida do Felipe, do filho do Felipe, do neto do Felipe, porque é uma semente. É uma Que lindo. semente. Né? Restaurar. Eu não vim de uma família curada, mas uma família curada irá sair de mim. Exatamente. É o que eu sinto. Amém. Muito Então, lindo. meninas,
que nós possamos inspirar outras mulheres, né? A estarem também sendo ladies. Nós temos um top agora no fim de semana. Sim, verdade. nós vamos estar lá. Estaremos com lá Deus. no coquetel, estaremos lá no nosso movimento das ladies, no nosso culto, estaremos lá na quinta, estaremos no domingo. E eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu sei que o tempo de vocês é corrido, difícil, tá para todo mundo, final de ano é aquela loucura. E vocês estarem aqui para serem instrumentos também na vida de outras mulheres. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Obrigada. Uma Que honra. Deus continue te abençoando para que você Amém. possa falar para milhares e milhares de pessoas verdades de Deus, verdades que podem transformar famílias, vidas e pessoas. Obrigada por esse Amém. convite. Muito Amém. obrigada, meninas. Gente, esse foi o nosso super episódio das Ladies Legendários. Eu espero que você tenha gostado. E lembre-se, se você quiser saber mais sobre o movimento Legendários, entre no Instagram, @legendáriostocantins, que lá vai ter tudo pra vocês. E eu também tô deixando o arroba das meninas. Se vocês tiverem alguma dúvida, só tirar essas dúvidas, tá bom? Beijos. Eu sempre mando beijo. Meu marido fala, meu Deus do céu, como você manda beijo pra esse povo? Mando mesmo. Beijo e até o nosso próximo Pode Fica.